Bom dia a todos. Eu quero apresentar O lugar vago ali. Ernest Shackleton, aqueles que não conhecem. Mas por que trazer um explorador antártico agora para vocês aqui? Então é isso que nós vamos ver a apresentação. Ernest Shackleton. Para isso nós vamos ter que retornar 100 anos. 100 anos no começo do século passado. O que era importante era a conquista do Polo Norte e Polo Sul. E a briga era feia, porque as nações eram Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, todos eles queriam chegar primeiro no Polo Norte ou no Polo Sul. O Polo Norte, talvez por ser um pouquinho mais fácil, foi conquistado, alcançado em 1909 por um americano. Mas logo depois desse americano, um outro americano falou que ele também tinha chegado primeiro. E a briga foi feia, não teve fair play, e um deles ganhou no tapetão. Mas isso não vem ao caso, nós vamos falar da Antártida. E a Antártida começa a conquista da Antártida a partir de 1909. Em 1909, os ingleses, que não tinham chegado no Polo Norte, não tinham admitido isso, começaram a fazer uma expedição que era comandada por Robert Scott, que era um grande expedicionário. Robert Scott começou a sua expedição em 1909, em dezembro de 1909, mas junto com essa expedição saía também uma expedição norueguesa, comandada por um outro grande explorador chamado Amundsen. Acontece que Amundsen foi chegar primeiro no Polo Norte. Ele chegou exatamente um mês antes de Scott. Scott, talvez porque naquela época a vice também não valia nada, ficou talvez decepcionado, e no retorno deles, todos eles morreram. Não sobrou nenhum desses expedicionários ingleses. E é aí que vai entrar Shackleton. Shackleton se propõe a fazer uma expedição muito mais importante e muito mais perigosa do que essa aventura de conquistar o Polo Sul. Ele se propõe a atravessar o Polo Sul, a Antártida, a pé. São 3.000 quilômetros que ele vai atravessar a pé. E essa expedição sai, a partir de 1914, ela sai com uma expedição Endurance, que era o nome da embarcação. A embarcação Endurance, em inglês, Resistência. E ele então, junto com mais 26 tripulantes, sai em direção a essa expedição. Ele para primeiro em Buenos Aires, para se fazer um abastecimento, e se dirige para a Ilha Geórgia do Sul, que vai ser a base dele. A Ilha Geórgia do Sul está no Círculo Antártico, e aonde ele vai começar a expedição, que vai demorar 4 ou 5 meses, para ele atravessar a pé a Antártica, passando pelo Polo Sul. Isso traria novamente à Inglaterra a honra dos ingleses que tinham perdido o Polo Norte e o Polo Sul. No meio dessa travessia, depois de Buenos Aires, ele descobre que dentro do barco tinham 2 clandestinos. Um era um jovem de 19 anos e o outro era um gato. Mas muito bem, ele vai embora. Aí é um aviso ele fazendo a convocação para os voluntários. E a Ilha Geórgia do Sul é aquela bolinha redonda ali, onde ele vai fazer a base dele para chegar na Antártida. 40 dias depois que ele começa a travessia para chegar no ponto de desembarque dele, um dia antes do desembarque, ele dá de cara com as banquisas. Essas banquisas são nada mais do que aquelas placas de gelo que vão se formando no mar Antártico ou em qualquer outro lugar. Mas essas banquisas antárticas, elas podem chegar até 60 metros de altura. E o barco de Shackleton, um dia antes de chegar no local de desembarque, o barco fica aprisionado. Não tem chance de sair. O barco está aprisionado e ele começa, desesperadamente, a ver uma solução para esse barco. Shackleton não era um homem novato na Antártica. Ele já tinha participado de 2 expedições anteriores, mas também não tinha dado resultado nenhuma delas. Essa tripulação de Shackleton, composta dele mais 27 pessoas, já aprisionado nessa banquisa. Acontece que a banquisa, ela se movimenta. Ela não é um gelo fixo, não é uma plataforma fixa. Ela vai correndo.
E o barco de Shackleton começa também a sair do local e se percorrer outros lugares. 10 dias depois, ele percebe que a missão dele fracassou. O barco não ia sair, o barco já tinha se deslocado do ponto de desembarque e não havia condições dele voltar a fazer essa travessia que traria as honras para ele, para a tripulação e principalmente para a Inglaterra. Shackleton então tem uma outra missão, a missão de salvar o barco e a missão de salvar a tripulação. A primeira providência dele é tentar fazer as tentativas de quebrar o gelo e fazer o barco sair desse gelo. Mas o barco não sai. O barco não sai e ele vai ficar 9 meses nessa deriva e vai percorrer 1000 quilômetros até chegar num ponto onde ele esperava que fosse acontecer o que ele já esperava. Durante esse percurso de 9 meses, em que o barco vai sendo levado, ele ainda tenta levantar a moral da sua tripulação, um jogo de futebol. Aí nós temos o jogo das focas selvagens contra os pinguins monstros, ele fazia outras partidas de bridge e tudo mais, levantando a moral desses homens que estavam aguardando uma solução de salvar a sua vida, principalmente. Mas 9 meses depois de percorrer essa distância de 1000 quilômetros, acontece o que Shackleton imaginava. O barco começa a adernar, o barco é esmagado completamente pelo gelo. E eles estão na banquisa, 28 homens, sem saber o que fazer. Gelo para cá, gelo para lá, gelo para cá, e ainda temos a banquisa. A banquisa não é uma placa de gelo uniforme, ela pode criar fendas, e essas fendas são perigosas exatamente por causa disso. Você andando, você pode cair. Um homem caindo no gelo, 1 minuto, 1 minuto e meio depois, não tem mais solução. Então o Shackleton tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão que ele toma? Sair da banquisa. E como ele vai sair da banquisa? Ele sai carregando 2 barcos salva-vidas. E só que para sair da banquisa e chegar num outro ponto, Shackleton tem uma atividade que é fundamental. Ele vai ter que preparar uma equipe de homens, de batedores, que vão na frente, com todo cuidado, procurando o lugar ideal para que eles pudessem atravessar. Essa travessia deles no gelo demora 4 meses. 4 meses eles vão ficar nessa, aproveitando o barco, virando, tentando fazer a proteção. Só que nós estamos na Antártida. A Antártida, a temperatura no inverno é uma temperatura fácil de chegar a 50 graus negativo, fora o vento. E ele tem que proteger os homens. E ele vai encontrando soluções. Mas Shackleton é um comandante um pouquinho mais diferenciado. Ele compartilha todos os seus problemas com a tripulação. Ele sabe qual é a solução que ele vai tomar, mas ele compartilha essas atividades ou como ele vai fazer. Esses batedores que vão na frente, chegam num determinado momento e falam para Shackleton que não há mais condição de andar. Eles vão ter que navegar, porque a banquisa agora, depois de 4 meses, é uma banquisa já craquelada e eles vão ter que navegar. Ele então entra no barco salva-vida, não tinha GPS, não tinha nada, era sextante e um cronômetro. Na Antártida, para você trabalhar com um sextante e um cronômetro, por causa do tempo, nevoeiro, é muito difícil, mas ele localiza aqui dentro do mapa que ele tem da Antártida, havia uma ilha chamada Ilha Elefante, e é para lá que eles vão se dirigir. E durante mais um mês, eles remam até chegar na Ilha Elefante. Isso acontece depois de 497 dias em que eles estavam no gelo, na banquisa. 497 dias foi o que durou essa saga deles. Mas eles chegam na Ilha Elefante. A Ilha Elefante não tem nada, absolutamente nada. E também não tem ninguém que passa por lá. Qual é a decisão que ele pode fazer? E aí ele tem um outro problema seríssimo. Primeiro, cansaço dos homens. O problema da comida, que já estava sendo racionada. E a possibilidade de não ter salvamento, eles vão ficar ali. Só que também tem um outro problema. O inverno já começa, já estamos no mês de abril, e o inverno já começa
aparecer. E ele, com fome e com inverno, não vão resistir. Shackleton não era um homem de ficar sentado numa rocha, esperando aparecer a solução, e muito menos aparecer um barco que poderia aparecer por ali. Aparecer um barco ali seria mais ou menos como uma possibilidade tão remota como uma sexta-feira santa caindo no rio. Não tem isso. Então ele vai tomar a pior decisão da sua vida. Mas é a única decisão que ele tem. É a pior, mas é a única. Ele vai pegar esse barco e vai sair até a Geórgia do Sul. Até a Ilha Geórgia do Sul. Só que a Ilha Geórgia do Sul está a 1.700 quilômetros de distância. 1.700 quilômetros de distância, para ter uma ideia, é mais ou menos Santos a Salvador. Só que ele vai remar por esse mar, mas esse não é um mar, essa é a Convergência Antártica, o pior mar do mundo. Um mar que, tendo calmo, é 3, 4 metros de onda. Quando ele está um pouquinho mal-humorado, chega a 18 metros. Mas é a única solução que ele tem. E Shackleton vai sair com mais 5 marinheiros para alcançar a Ilha Geórgia do Sul. E aí não tem aquela piadinha, ele precisava de 5 homens e falar, olha, eu preciso de 5 homens, por favor, aquele que for comigo dá um passinho na frente. Não teve isso. Todos deram um passo na frente. Shackleton teve que escolher 5 homens para ir com ele. Não havia outra solução. E esses 5 homens sabiam que era atravessar a Convergência Antártica. Ele vai atravessar 1.700 quilômetros em 17 dias e vai chegar na Ilha Geórgia do Sul. Aqui eu vou fazer uma pausa. Eu fiz essa travessia junto com a Silvia em 2 dias, num barco norueguês com 300 pessoas. A única coisa que eu vi durante esse trajeto foi o piso do meu camarote. De tão ruim que eu estava, era da minha cama, do banheiro, do banheiro. Foram 2 dias terríveis, num barco de 300 pessoas. Mas ele chega na Ilha Geórgia do Sul. Mas a tempestade, vento e correntezas levaram ele para o lado oposto da Ilha Geórgia do Sul, onde tinham as estações baleeiras. Haviam essas estações baleeiras, que na época tinham bastante movimento. Essa saída de Shackleton. Shackleton documentou, havia um fotógrafo, na época, contratado para que ele mostrasse a expedição toda. Então, grande parte dessa saga de Shackleton foi fotografada. Ele vai atravessar da Bolinha Vermelha, aliás, da península, que é aquela parte um pouco mais comprida onde tinha a Ilha Geórgia do Sul, e vai até a Ilha Geórgia do Sul. A Ilha Geórgia do Sul, essa é uma parte da Convergência Antártica. A Ilha Geórgia do Sul é uma ilha muito bonita do Atlântico Sul. E ela é chamada Alpes do Atlântico. Por quê? Porque ela tem uma grande quantidade de serras e montanhas que chegam até 3.000 metros de altura. Shackleton está numa baía sem condições de sair dessa baía, porque a arrebentação é tão forte que ele não consegue pôr o barco outra vez para dar a volta. E Shackleton tem que tomar outra decisão. Ele não vai esperar outra vez que alguém vai passar por ali e levar. Ele vai tomar a decisão de atravessar ponta a ponta a ilha para chegar do outro lado. Shackleton é um marinheiro, é um homem do mar. Ele não é montanhista, não é alpinista. Mas ele conhece o frio e ele conhece a neve. E ele sabe que se ele fizer essa travessia e se não tiver um abrigo, eles vão morrer. Ninguém vai suportar dormir na neve, com uma temperatura. Já nessa época, nós estamos em maio, já quase chegando à porta do inverno, e ele sabe que não tem condição. Ele pega 2 homens e vai atravessar em 17 horas ininterruptas. Ele sabe que se ele parar para descansar, ele vai morrer. É o famoso sono da morte. Então, aquele que você fala, chefe, eu vou dar uma descansadinha, com licença. Desce, não vai acordar. Shackleton chega, portanto, em Florence, que é essa estação hoje abandonada, mas era na época uma estação baleeira que tinha grande movimento. E Shackleton chega exatamente nessa casa
que era a casa do administrador da ilha, e pede ajuda. Imediatamente, a ajuda vem para buscar e resgatar os companheiros que estão do outro lado da ilha. Mas ele não consegue ajuda para buscar os amigos dele. Negativo, não tem condição. Nenhuma baleeira se dispõe aí. Shackleton, chega um deles e fala, pô, presta teu barco. Shackleton, o espiteu quebrou, não dá. Mas ele sabe disso, porque todos sabem da dificuldade de ir para lá. E Shackleton pede ajuda do governo britânico. E recebe de volta a mensagem. Sobe, Shackleton, se vire, meu. E Shackleton não fica chateado. Ele sabe que a Inglaterra estava em plena guerra e semanas antes, tinha perdido 50 mil homens numa batalha francesa. Não iam se importar de maneira nenhuma com 22 que estão lá. E aí? Não tem solução. Shackleton pede, abre a boca para todo mundo, mas a providência vem na mão de um comandante chileno, comandante Parma, que vem com um barco chamado Yelch. Esse é o barco, se vocês repararem, tem a cabine de barco de madeira. Quando Shackleton vê esse barco, ele fala, meu Deus do céu, eu vou estar salvando uma outra tripulação, eu não tenho condições de ir com esse barco. Mas é outra vez a única solução que ele tem. Ou vai, ou pega, e vai tentar resgatar. E ele então parte para a região antártica à procura dos seus companheiros que tinham deixado na Ilha Elefante. A mesma coisa que acontece, ele chega na Ilha Elefante 4 meses depois que ele saiu. 4 meses depois. Mas não encontra seu nome. Onde eles estão? O nevoeiro, sem GPS, sem possibilidade de um sextante, Shackleton começa a ficar nervoso. E mais nervoso o comandante Parma, que olha e começa a ver a banquisa se formar. E sabe que, embora seja um rebocador com um motor bom, não é um quebra-gelo. Shackleton, de repente, com o binóculo, ele vê um ponto preto. Ele fica entusiasmado, mas é uma foca. Shackleton vê outros 2 pontos pretos. Fica mais entusiasmado. São 2 focas. Shackleton, de repente, começa a desanimar. O capitão Pardo não queria estressá-lo, porque sabia do que esse homem estava fazendo para salvar a tripulação. Mas aí, de repente, o comandante Pardo fala, Shackleton, ali tem mais alguns pontinhos pretos. Deve ser uma colônia de focas. Mas, Shackleton, as focas estão abanando para você. Shackleton olha. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 21, 22. Todos os homens deles estão ali esperando. Ele vê que um está mais alegre, ele levanta o binóculo para o clandestino. Até o gato! E ele salva todo o pessoal. Eles voltam para a Inglaterra. Aqui é o salvamento da tripulação. Esse é o mapa da saga de Shackleton. Esse quando ele já era Sir, e ele foi conhecido no mundo inteiro como o verdadeiro chefe de bolsa. É assim que ele é conhecido. Esse é o Shackleton, esse é o barco salva-vida dele, que está numa escola inglesa do tamanho. Se você vê esse barco, você não acredita absolutamente que ele fez essa travessia de 1.700 quilômetros naquele mar, você não acredita. Esse é o túmulo de Shackleton, na Geórgia do Sul. Ele viria morrer 5 anos depois. Se uma palavra tem força, imagina o poder de uma atitude. E aí, o que aconteceu foi que a partir de 1950, grande parte das escolas de administração da Inglaterra adotam o método Shackleton. Esse método de como você vai administrar uma crise, como você deve deixar o seu destino para passar imediatamente para o outro. Shackleton não era um homem de esperar, era de tomar decisões. Shackleton, em seu diário, ele não faz uma culpa. Não culpa o barco, que não tinha um motor bom, que tinha passado por uma revisão da hélice, não reclamou da tripulação, não reclamou do gelo que se formou e pegou ele de surpresa, não reclamou do gato, que podia ter trazido o azar, não reclamou do governo britânico, não reclamou de um baleeiro que não quis prestar ajuda,
porque ele sabia que também estavam avistando o avião. Essa foi a façanha de ser. Ele transformou um fracasso na maior vitória da Antártida. Na maior vitória da Antártida. Ele só é comparado a Amundsen, que foi o primeiro a chegar ao Polo Sul. Os dois são os nomes da Antártida. Obrigado.